Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Marcelo Cardoso aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje queria falar com vocês sobre o Evangelho de João. Queria fazer uma reflexão com vocês a partir do capítulo 1, começando hoje e indo aí, nos estendendo até o final, lá no capítulo 21. Então serão 21 vídeos, um vídeo por capítulo, fazendo uma reflexão bem rápida para que você possa ouvir aí onde você está, trabalhando com o celular aí, com o fonezinho no ouvido, ou lavando a louça, enfim, ou no carro, para que você tenha guardado aí no seu coração, na sua mente, uma reflexão rápida que vai ser bastante prática para a tua vida aí onde você está. Então, nós iniciamos os estudos sobre o Evangelho de João, lá na nossa igreja, e eu queria compartilhar com vocês esse conteúdo que vai ser útil também para os nossos queridos que estão lá estudando com a gente na igreja, o Evangelho de João. Vamos nessa então? Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir João capítulo 1, eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão Nova Almeida Atualizada. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 5. Acompanha comigo aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós temos aqui depois a sequência do capítulo 1 de João, que vai falar sobre o ministério de João Batista, sobre o grupo que vem inquirir João Batista, né? O grupo que vem de Jerusalém, como se fosse aí uma comissão de inquérito para perguntar a João Batista quem ele é, para o que ele estava fazendo. E depois você também tem a escolha dos 12 discípulos. Mas eu queria focar hoje aqui nessa reflexão rápida sobre esse trechinho do versículo 1 até o 5, especificamente sobre o Verbo divino. O Verbo. O texto diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo, no grego, quando foi escrito esse texto no original, essa palavra no grego é logos. Logos. O verbo é logos. E essa palavra é bastante interessante porque ela é profunda, ela tem diversos significados para diversos povos. Por exemplo, os gregos viam de um jeito o significado dessa palavra. Também os hebreus, os judeus, né, os judeus antigos, tinham um significado diferente. Os grupos de filósofos, por exemplo, os estoicos entre os gregos, que pensavam que o logos era como aquilo que dá origem a todas as coisas. Mas essa palavra, ela também tem outros significados que eu acho que são mais ajustáveis, mais próximos da nossa realidade hoje aqui no Brasil, hoje, depois aí de 2000 anos desse texto ter sido escrito. A palavra logos, ela dá origem a várias palavras no nosso vocabulário português, né? Então, você tem a palavra lógica, que vem de logos. Você tem a própria palavra teologia. Esse logia no final é o estudo, né? O estudo sobre Deus. Teologia, psicologia, geologia. Então, você tem várias palavras que surgiram a partir desse logos no grego, no nosso português, mas você tem um que eu acho que é bastante pertinente para nós entendermos o significado, talvez principal, da palavra logos, com que João queria escrever aqui, quando ele estava lá sendo inspirado pelo Espírito Santo a escrever e entregar esse livro. A palavra logos, ela tem o significado de comunicação, lógica, comunicação de Deus para os homens. Ou seja, Jesus é a comunicação dentro da esfera de entendimento do ser humano sobre a sua própria pessoa. Resumindo, Jesus, ele é o meio pelo qual Deus utilizou, o meio que Deus utilizou para se comunicar com os homens, com a sua criação. Então, eu gosto de alguns teólogos que dizem assim, que Deus, ele se rebaixa para se comunicar com o homem. Porque Deus é infinito, Deus é soberano, não tem ninguém comparável a ele. Então ele se rebaixa pela encarnação do seu filho, encarnação do verbo, a encarnação do logos, da lógica, para se comunicar aos homens. Então a palavra logos
ela tem esse significado que eu queria enfatizar com vocês aqui nesse vídeo. Logos é a comunicação divina para o homem. É a comunicação de Deus para o homem, para a sua criação. O texto fala que ele veio para o que era seu, para o seu povo, e o seu povo o rejeitou. Mas Deus não veio apenas para o seu povo, ele veio primeiro para o seu povo, para que através do seu povo, todos os outros povos pudessem ter essa comunicação de Deus e da pessoa de Deus, tá bom? Então, o capítulo 1 tem provavelmente como o assunto principal, mais importante, o Logos divino. O que é o Logos divino? É a comunicação de Deus com a humanidade, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço pela sua presença, por estar assistindo até aqui. Peço para que você se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu. Deixe o seu like e ative as notificações para você receber outros vídeos que farei sobre o Evangelho de João e também outros vídeos sobre outros assuntos. Ainda estamos aqui falando sobre o livro de Isaías. Eu dei uma parada ali no capítulo 18, então já temos aí 17 capítulos, 17 vídeos sobre Isaías. 17 porque tem um capítulo lá, se eu não me engano é o 15 e o 16, ou o 14 e o 15, que eu fiz um vídeo só porque o assunto era bastante ligado. Mas ainda vou discorrer aqui mais sobre uma reflexão sobre Isaías e vou agora começar também com o Evangelho de João. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca nenhum conteúdo que eu vou colocar por aqui, tá bom? Se esse vídeo foi importante para você, se você acha que ele é relevante, compartilha com seus amigos na rede social, ok? Um grande abraço, eu sou Marcelo Cardoso e busque sempre as coisas do alto.